Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Vamos iniciando mais um episódio. Vamos falar sobre as 116 páginas perdidas. Tentei coletar o máximo de informação que eu consegui sobre este evento. E só lembrando que eu tô aqui para buscar as informações da crítica, as informações da igreja, vou expor e vou colocar um pouco da minha opinião, tá? Mas a base não é o que eu acredito, não é a minha opinião, não é a minha conclusão sobre este evento. Eu tô aqui para coletar informação e disponibilizar ela em áudio para ficar mais fácil aí para quem às vezes não tem o tempo para pesquisar, para correr atrás. E embora isso seja muito importante, tá, pessoal? Mas né, um áudiozinho aí já dá uma ajuda. Vamos lá pro blog Investigações Sud. Tô interessado nesse blog aqui. Ele tem bastante informação sempre sobre vários assuntos. É um dos sites críticos onde eu encontro mais informação. E a história das 116 páginas está totalmente relacionada a Martin Harris, né, que foi o causador deste evento. Então vamos falar um pouquinho sobre ele também. O Martin Harris era um fazendeiro, ele conheceu Joseph Smith algum tempo depois ali de 1816, quando Joseph Smith se mudou ali para Palmyra com a família dele. O Joseph Smith pai contou ali em 1824 para Martin Harris sobre a aparição de um anjo das placas de ouro, começou a conversar com ele sobre esse assunto. E em 1827 Martin concordou em ajudar na publicação do Livro de Mórmon. E basicamente a ajuda mais importante de Martin Harris em relação ao Livro de Mórmon foi o financiamento. Sim, Martin Harris ele tinha mais condições financeiras. E Joseph Smith precisava dessa ajuda financeira para prosseguir aí com a tradução e publicação do Livro de Mórmon. Inclusive, Martin Harris ele ajudou financeiramente aí na mudança de Joseph e Emma para Harmony, na Pensilvânia. Em fevereiro de 1828, Martin recebeu uma cópia de alguns caracteres para ele mostrar para alguns linguistas para confirmar aqueles caracteres. Lembra? Historinha que a gente falou já sobre Charles Anson. O blog comenta aqui que no início os escribas de Joseph era a própria esposa Emma e o cunhado Reuben Hale. Esse Reuben Hale não tinha ouvido falar que ele foi escriba. Interessante. Ou talvez só ajudava de alguma outra forma. Tá dizendo aqui que eles foram escribas enquanto Harry estava fora lá para correr atrás de Charles Anson, né? Então quando ele retornou ele assumiu esse papel. E para informação de vocês, membronitas, ele foi escriba ali de 12 de abril a 14 de junho de 1828. A Investigações Sud mostra várias referências, várias frases e mostra de onde foi tirado. Então eu não vou estar citando aqui que realmente é muita coisa, mas só para vocês ficarem cientes, tem a referência. Eu tenho um documento que eu estou organizando, tá? Eu não, vou ver como eu vou disponibilizar ainda, mas aqui são falas do próprio Martin Harris, em documento de época, tá? Embora na mesma sala uma espessa cortina ou um cobertor foi suspenso entre eles e Smith ficava escondido atrás da cortina. E explicando aqui a forma como foi traduzido. Depois de 2 meses seguidos, o Martin Harris pediu um descanso, né, e a mãe de Joseph Smith, a Lucy Smith, comentou assim: Martin Harris ficou com o meu filho e escreveu diligentemente até que ele tivesse quase 116 páginas transcritas do registro. Quando se tornou necessário ele voltar para casa, ele começou a pedir a Joseph que lhe permitisse ver as placas, pois ele desejava mais um testemunho. Ou seja, Martin Harris nem tinha visto as placas. Confesso que a essa altura do campeonato eu imaginei que ele já tivesse visto. E por mais que eu pense assim, cara, deve ter sido uma experiência maravilhosa para Martin Harris, assim, tá participando da tradução do Livro de Mórmon, deve ter sido uma experiência espiritual muito edificante. Mas tem algumas informações aqui no blog que dizem que Martin Harris estava muito desconfiado da veracidade desse trabalho. E a gente vê isso em várias ações dele. Richard Bushman, quem já citou anteriormente, no livro Joseph Smith, O Início do Mormonismo, falou assim:
Joseph estaria fazendo ele de bobo? Seria ele o clássico ingênuo a ter seu dinheiro e fazenda roubados quando a fraude estivesse completa? Martin queria mais provas para acalmar sua própria mente e acalmar os céticos em sua casa. Então dá para ver claramente que Martin Harris não tinha um testemunho dessa obra que estava sendo realizada enquanto ele estava realizando. E também analisando, é completamente aceitável um comportamento, né? Imagina, a esposa tá lá, né? O marido tá entrando numa obra que ele não sabe, ela não sabe se é verdadeira ou não, ele vai ter que vender as coisas para poder financiar aquilo, né? Se comprometer financeiramente, e a mulher tem que aceitar, assim, tranquila, sem prova, sem nem nada. É que hoje a gente tem a igreja pronta, a obra inteira completa. Mas se você parar e pensar, né? Se tivesse lá na época, sem prova nenhuma, sem contexto, óbvio que a mulher dele ia ficar desconfiada. E a mulher de Harris, que é a Lucy, ela não estava só chateada com a questão financeira, mas também de tempo, né? Ele estava gastando muito tempo com essa obra e estava com medo do marido estar sendo manipulado. Uma vez até ela falou, Martin, eu vou com você lá para Harmony que eu quero ver essas placas. E a mãe de Joseph Smith, que é Lucy também, as duas são Lucy, ela registrou assim, está registrado no History of Joseph Smith, página 119 a 123, fala assim: é assim que ela chegou, informou que seu objetivo era vir para ver as placas, e que ela não iria embora até que conseguisse vê-las. Assim, sem demora, ela começou a revirar todos os cantos da casa, baús, arcas, armários, etc. Consequentemente, Joseph ficou sob pressão de eliminar tanto o peitoral quanto as placas de casa e escondeu-os em outro lugar. E não encontrando na casa, ela concluiu que o Joseph tinha enterrado e no dia seguinte ela começou a procurar fora da casa. E a mulher ficou tão perplexa e desapontada em todo o seu empreendimento que deixou a casa e se hospedou durante sua estada na Pensilvânia com um vizinho próximo. E ela contou ali para aquele cara que estava hospedando ela que ela estava procurando as placas e que ela não encontrou, que ela até achou que estava enterrada, mas enfim, que quando ela foi procurar remover a neve, as folhas, acabou que ela encontrou uma cobra que levou um susto e saiu correndo. Ela ficou 2 semanas lá naquela casa, daí ela resolveu voltar ali para casa de Joseph Smith, determinada para convencer o marido dela, não, vamos parar com esse negócio e vamos embora. O Martin Harris não deu atenção para ela e continuou. Então a gente já vê como é que estava a situação entre o Martin Harris e a esposa dele. E ele insistiu, né? Daí a gente entende por que Martin Harris insistiu 3 vezes para Joseph Smith. Deixa eu levar o que a gente já traduziu, essas 116 páginas, para ela dar uma olhada, para convencer ela, parar de me incomodar, a gente continuar com esse trabalho. Né? E Joseph não estava deixando, até que o Martin Harris falou, eu vou ter que parar com esse apoio financeiro, porque não tem mais condições da gente manter isso aqui. Foi aí que, né, Joseph, pela 3ª vez, né, inquirindo ao Senhor, falou, não, pode levar, mostra isso aqui pra sua esposa, traz de volta. Cuidado, hein? E ó, só pode mostrar pra quem? Pro teu irmão, pros teus parentes, pra tua esposa e pra tua cunhada, só. E Joseph Smith pediu até pra fazer um convênio solene com ele, que ele obedeceria estritamente essas instruções. Ele concordou, e foi assim que Martin conseguiu levar as 116 páginas, esses manuscritos, pra mostrar pra sua família. Esses detalhes que eu acabei de citar você pode encontrar no History of the Church 1, versículo 21. Quando Martin Harris chegou em casa, ele viu que a mulher dele não estava bem. E inclusive ela tinha mudado até a cama, as coisas de Martin para um outro quartinho que ela nem entrava e ela não queria conversa com ele. E Martin, né, naquela tentativa de fazer as pazes, falou assim, amorzinho. Eu trouxe um presente para você aqui, os manuscritos que a gente já escreveu. Chega aqui, vamos dar uma olhadinha. O que ajudou a acalmar a situação entre eles. Aí a Lucy tinha saído, o Martin recebeu a visita de um amigo e ele pensou, vou mostrar aqui os manuscritos pro meu amigo. Ô Martin, vacilão, não foi falar que não era para mostrar para ninguém mais e ele ia mostrar pro amigo? Só que daí os manuscritos estavam trancados num armário da Lucy, ela não estava em casa, ele pensou, vou arrombar aqui, deu uma estragada no armário dela. Quando ela chegou e viu o armário quebrado, ela ficou furiosa e roubou os manuscritos e não tinha outras cópias. Essa história está bem contada na Enciclopédia do Mormonismo, página 575. E é comentado ali que provavelmente ela deve ter queimado, né? Nunca ninguém encontrou,
né? Então provavelmente ela deve ter queimado, sim. Diz que ela estava até doente, sofrendo de uma surdez progressiva. Então ela estava assim com uma insegurança, questão financeira, né? E do livro de Mormon tá levando eles à ruína. E essa informação foi levantada por Pomeroy Tucker, que era um amigo conhecido da família, e comentou que a Lucy queimou, né, os manuscritos, mas só contou pro Martin depois que o livro de Mormon já tinha sido publicado. Teve até um evento interessante, a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso, um livro de 1880, Early Days of Mormonism. Na página 198 até 211, conta uma situação em que, antes de queimar, a Lucy tinha escondido os manuscritos e disse a Joseph para ele procurar com a sua pedra de vidente. Você não é o profeta ou o vidente? Então dá uma procurada nesses manuscritos para ver se você acha, né? E diz ali que, né, Joseph Smith não foi bem sucedido nessa busca. Mas vamos passar para a parte que Joseph Smith ficou sabendo. Tinha quase 2 semanas já que Joseph Smith não tinha notícias de Martin Harris, e Joseph resolveu dar uma olhada nessa situação. Ele foi até Nova York, foi lá visitar os pais dele e pediu para chamar Martin Harris lá para conversar sobre isso. Vamos ver o que a mãe de Joseph Smith relata sobre essa situação, que ela estava lá presente. Ela fala assim: o Sr. Harris estava ausente por cerca de 3 semanas e Joseph não havia recebido qualquer informação dele. Vimos ele andando com um passo cadenciado e lento em direção à nossa casa. Harris apertou nossas mãos e gritou em tom de profunda angústia: "Ah, eu perdi minha alma, perdi minha alma." Joseph saltou da mesa exclamando: "Martin, você perdeu o manuscrito?" "Sim, ele está perdido", respondeu Martin. "Eu não sei onde." "Oh, meu Deus", disse Joseph, cerrando seus punhos. Tudo está perdido. O que eu devo fazer? Pequei." Ele chorou, gemeu e andou de um lado para outro. Joseph estava mais angustiado do que todos. Ele continuou andando para lá e para cá, chorando e lamentando até o sol nascer. O manuscrito nunca foi encontrado e não há dúvida de que foi a Sra. Harris que o tirou da gaveta. Essa história toda você pode encontrar na biografia de Lucy Smith, de 1853, começando lá na página 117. Joseph Smith falou: "Martin, volta para casa, mas olha, procura esses manuscritos, procura e acha." Ele falou: não adianta, eu já rasguei até meus colchões e travesseiros para procurar se estava lá e não tá na minha casa. É comentado que quando o Martin não estava, ela pegou as 116 páginas e escondeu no vizinho, pediu pro vizinho cuidar. E olha só o que a mulher do Harris falou para Joseph Smith: se isso for uma comunicação divina, o mesmo ser que revela essas coisas para você pode facilmente substituí-lo. E por que ela não tinha queimado até essa altura do campeonato? Porque ela sabia que ele não ia poder escrever palavra por palavra direitinho. Então a intenção dela era que, né, quando ele reescrevesse e alguma coisa tivesse diferente, ela ia poder comparar e ia deixar isso público como uma fraude. Mas vamos ver o que a mãe de Joseph Smith falou sobre essa situação. Não há dúvida de que foi a Sra. Harris que tirou da gaveta, com o fim de retê-lo até que outra tradução fosse dada. Então, alteraria a tradução original com a finalidade de mostrar a discrepância entre elas e, portanto, faria o conjunto parecer uma fraude. Ou seja, estando certo ou não, de qualquer forma, a Lucy Harris ia alterar o original, então, de qualquer forma, ela ia publicar como uma fraude. Agora, o que o blog comenta é que a crença popular era que ela tinha queimado, mas que Joseph Smith tinha medo de que ela não tivesse queimado e tivesse guardado para montar essa armadilha. Então, por isso, ele nunca tentou copiar novamente ou traduzir novamente as placas, porque se tivesse alteração, ia ser provada a farsa. Essa é a alegação do blog. E comenta que se o trabalho fosse divino mesmo, ele ia conseguir traduzir palavra por palavra sem qualquer problema e que, né, isso ia ser mais uma prova da veracidade do livro. Mas que, como o Joseph foi meio que pego de calça curta, ele ficou meio sem reação e teve que inventar a história de que Neff fez um resumo.
Olha, eu tenho que confessar que essa Lucy Harris era esperta, e olha que ela devia estar com uma raiva de Joseph Smith. Então, essa história não é novidade, né? A gente já sabe que aconteceu assim. Talvez um detalhe ou outro eu não tinha conhecimento, mas a história é essa mesma, né, que a gente escuta na igreja. Martin Harris levou, a mulher dele escondeu, né, tentou Joseph Smith para ele tentar traduzir igualzinho, como se fosse uma armadilha. Joseph Smith não fez, porque simplesmente o Senhor também ficou chateado com Joseph por essa situação, mas o Senhor já tinha preparado uma resolução para isso, fazendo Nefe escrever um resumo das placas do pai dele. Tá, agora alguns pontos aqui que eu vou levantar que eu nunca pensei antes, e agora lendo essa história eu tô levantando na minha mente. Eu nunca questionei, na verdade nunca questionei, sempre pensei, não, é o que a igreja comentou realmente, Deus proporcionou esse novo meio para que a informação fosse repassada, preparou Nefe para fazer isso. Isso foi, na verdade, uma lição espiritual para Joseph, para ele não tentar a Deus, e basicamente foi isso. Mas agora, olhando pelo outro lado, realmente é uma das histórias assim, fica mais difícil de explicar, porque realmente essa situação parece uma fraude mesmo. Como membro da igreja, a gente não consegue imaginar isso, mas se eu pensar assim, vou citar uma outra religião, a religião X. E se tivesse acontecido isso naquela religião, eu ia afirmar com certeza, isso é uma prova de que aquela religião é falsa. Mas como está falando da minha, eu não vou considerar isso. Então, tentando analisar com os olhos do outro lado, fica bem fácil de ver que realmente é uma situação bem crítica. Porque me levanta alguns questionamentos. Cara, é um trabalho para escrever as placas, ou para até coletar ouro, né, e metais, para escrever, talhar naquelas placas, depois o Mormon traduzir tudo, com o Senhor ciente de que todo aquele trabalho seria desperdiçado só para dar uma, vamos dizer assim, lição de moral em Joseph Smith, para ele parar de insistir as coisas que o Senhor não quer, fazer Nefe reescrever tudo, sendo que seria muito mais assim prova da veracidade do livro de Mormon se Joseph somente retraduzisse, e vida que segue. Mais uma informação aqui que o site mostra é que o papel almaço que foi usado para os manuscritos das 116 páginas foi escrito a caneta, e também esse tipo de papel muito dificilmente ela ia conseguir apagar e reescrever em cima para alterar, né? Como foi o que a mãe de Joseph Smith comentou que ela poderia tentar fazer, alterar. Joseph ia escrever certinho, mas ela ia lá e ia alterar. Então o site comenta aqui que isso não ia ser possível, ia ficar evidente que ela apagou e alterou. Então essa argumentação é meio eliminada aqui. E realmente, até hoje, escrevendo com uma caneta normal, num papel normal, ia ficar indícios de que algo foi apagado. Não tem como você apagar e não ficar nenhuma marca. O blog começa a falar sobre a vida pessoal de Martin e Lucy Harris. Comenta assim: Martin Harris chicoteou e espancou sua esposa de forma tão cruel e tantas vezes que ela foi obrigada a procurar refúgio na separação. Ele é considerado aqui até hoje uma besta em suas relações familiares, um tolo e ingênuo na religião de Smith e um hipócrita, ignorante e vaidoso. Essa informação foi dada por um pastor da igreja presbiteriana, Jesse Townsend. Na biografia de Martin Harris, fala que ele tinha uma imaginação fértil, né? Comenta ali que quando ele via uma vela faiscando, ele dizia que era a obra do diabo. Ele também falou para um amigo que conheceu Jesus em forma de um cervo e que caminhou e conversou com ele por alguns quilômetros. O pastor presbiteriano chamou ele de fanático visionário. E é falado que Martin Harris ele era assim universalmente conhecido como um homem honesto, só que a sua mente, né, era desequilibrada por coisas miraculosas e sedenta por crenças e visitas de anjos e fantasmas. Isso acabou dando uma reputação dele tá louco. Também é dito que Martin Harris era um homem que faria exatamente o que ele combinou com você, então um homem de palavra, só que ele era um grande homem para ver fantasmas. A cunhada dele, Abigail Harris, falou que eles visitaram ela na casa dela e eles estavam conversando sobre os Mormons e que a mulher falou que
ele deveria deixar os mormons, essa crença toda, que era falsa, enganação. E o Martin Harris respondeu assim: e daí, se tudo isso for uma mentira, se você me deixar em paz, eu ganharei dinheiro com isso. Eu sou uma testemunha visual e auditiva do que aconteceu e a dou ao mundo para o bem da humanidade. Eu falo a verdade e não minto, Deus me tem por testemunha. Essa afirmação foi tirada de Early Mormon Documents, volume 2, página 31 a 36. É comentado que Martin Harris refinanciou a fazenda dele para poder pagar a impressão do Livro de Mormon. Foi feito 5.000 cópias do Livro de Mormon, só que não vendeu, né? Não vendeu como eles achavam que venderia. Inclusive, Joseph Smith pai tinha assinado um acordo, né, financeiro, de que o dinheiro da venda ia para Martin Harris a princípio até saldar essa dívida, só que como não vendeu, ele teve que, né, a fazenda dele ir para leilão e ele acabou perdendo esse dinheiro. E inclusive logo depois a esposa Lucy Harris se separou dele. Vamos ler um pouquinho das escrituras para poder contextualizar uma nova argumentação levantada aqui. Doutrina e Convênio, seção 10, começando lá no 38, fala assim: e agora, em verdade eu te digo que um relato daquelas coisas que escreveste que saíram das suas mãos está gravado nas placas de Neph. Sim, e lembra-te de que naqueles escritos se mencionava que um relato mais minucioso dessas coisas fora feito nas placas de Neph. E agora, porque o relato que está gravado nas placas de Neph é mais minucioso quanto às coisas, que segundo a minha sabedoria eu levaria ao conhecimento do povo neste relato, traduzirás, portanto, o que está gravado nas placas de Neph até chegares ao reinado do rei Benjamim, ou até a parte que traduziste que está contigo. E eis que o publicarás como registro de Neph, e assim confundirei os que alteraram minhas palavras. Não permitirei que eles destruam minha obra, sim mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Do que está falando aqui nessas escrituras? Exatamente do evento das 116 páginas perdidas. Neph escreveu 2 registros, 2 conjuntos de placas, então tem o que ele chama de placas maiores, placas menores. Num registro ele escreveu uma parte religiosa, na outra ele escreveu a história secular. Então esse registro secular ali dos nefitas que Mormon pegou lá na frente e resumiu e fez essas placas, as quais Joseph e Martin Harris traduziram, fazendo as 116 páginas, tá? Então as 116 páginas são referentes a essas placas da história secular, que estava enorme, e Mormon pegou e resumiu. Então eu sempre acreditei que, né, esse registro de Lehi, que foi perdido, ele era a história mais completa, e depois Neph fez um resumo, mas na verdade o que a gente está vendo aqui nessa argumentação é de que as 116 páginas eram um resumo bem mais sucinto do que o que a gente conhece como o primeiro Neph, segundo Neph, até a história do rei Benjamim, que chega lá em Mosias. Para ter uma ideia, as 116 páginas foram escritas nos manuscritos, eu não sei qual que é o tamanho da letra, eu não sei quanto de página do Livro de Mormon de hoje, se essas 116 páginas perdidas fossem distribuídas, quanto elas iam cobrir. Eu imagino que as letras eram grandes, né? Então provavelmente 116 páginas de manuscrito caberia o quê? Em 50, 60, 70 páginas do nosso Livro de Mormon de hoje, ou menos? Não acredito que seria mais. E essa história que Neph escreveu até chegar, né, na história do rei Benjamim, como conta ali em Doutrina e Convênios 10, requereu 141 páginas do material impresso em letras pequenas do Livro de Mormon que a gente tem hoje. Ou seja, essa segunda parte, traduzida, tem muito mais detalhes do que as páginas perdidas. Então sempre acreditei que o livro de Lehi era muito mais detalhado do que o de Neph, que Neph tinha feito só um resumo do que o pai dele já tinha escrito, tipo uma recapitulação. E olha que interessante. Então as placas de Lehi iam até a história lá do rei Benjamim, e de repente Neph começa a contar toda a história de volta com mais detalhes. Vamos continuar lá nas escrituras. E eis que eles têm somente uma parte, ou seja, um resumo do relato de Neph.
Eis que há muitas coisas gravadas nas placas de Nefe que lançam maior luz sobre o meu evangelho. E continua falando que, né, a segunda parte tem muito mais informação. O questionamento que é levantado aqui é como Satanás poderia facilmente enganar o Senhor. Vamos ver por que eles pensam isso. Eles dizem que o Senhor teve um trabalhão para que as placas fossem escritas, conservadas, né, por mais de 1400 anos, pela providência de Deus, para que cuidadosamente fosse entregue a Joseph Smith e, né, tivesse aquele trabalho de 2 meses árduo de tradução, para depois serem enganados, né, então teoricamente, né, o Senhor ser enganado por uma mulher irada que está tentando provar, né, tipo, ou testar esse trabalho e a divindade dessa obra. É uma argumentação interessante, não diria que seria assim totalmente 100% efetiva para provar uma falsidade dessa obra do Livro de Mormon ou da igreja, porque o Senhor ele tem se mostrado em várias escrituras, às vezes tomando uma providência contra o testador e algumas vezes simplesmente tomando um outro caminho. Então, no caso de Lucy Harris, o Senhor tomou outro caminho, tá aqui, tá uma outra coisa preparada e você vai continuar traduzindo daqui. Isso aqui é uma lição para você, por ter, né, me perguntado várias vezes, insistido e tal, né, o Senhor teve que preparar, né, tipo, vários anos, né, desde lá de Nefe, para que fosse preparado o registro, todo aquele registro seria perdido. Então, assim, realmente não faz muito sentido o Senhor ter um trabalho enorme para fazer todo esse contorno para dar essa lição a Joseph Smith. E tudo bem, uma questão levantada é assim, ela quis testar a veracidade da obra, então se eles fizessem direitinho, ia ser uma prova de que a obra era real. Por que que o Senhor não providenciou de que Joseph fosse lá e traduzisse direitinho e provasse para ela? O Senhor não precisa se provar para ninguém. É um argumento. Mas então por que o Senhor correria atrás de Charles Anton ou de outras formas para se provar o Livro de Mormon verdadeiro quando perdeu essa oportunidade de provar a veracidade nessa situação? É interessante você pensar sobre isso. Ou fazer a Lucy Harris definhar como Corior, que foi testar, né, a sabedoria de Deus, e também, né, o Senhor providenciou a destruição dele, né, porque Lucy não aconteceu da mesma forma. São ponderações, tá, pessoal? É só para pensar sobre. O segundo questionamento aqui no blog é como nem Deus nem os anjos descobriram que Joseph estava traduzindo as placas erradas até Martin perder elas. Por que eles alegam as placas erradas? Porque Leigh escreveu uma história, né, bem sucinta, bem resumida sobre tudo, e de repente, né, em seguida Nefe ia estar contando essa história muito mais detalhada. Então, qual seria a necessidade daquela parte no Livro de Mormon? Não era muito melhor ele já começar lá por Nefe e deixar o livro de Leigh? Entendi, é um assunto interessante. Outro questionamento que eles levantam é se Joseph estava fazendo uma coisa errada, que era, né, traduzir as 116 páginas, dar para Martin Harris, e Martin Harris estava fazendo uma coisa errada também, de perder essas placas, mas se isso tudo fazia parte de um plano, já estava, né, tudo preparado porque isso já iria acontecer. Por que então Joseph foi punido e Martin Harris também foi punido por conta desse acontecimento, se ele já estava, vamos dizer assim, nos planos de Deus? É aquele mesmo questionamento de Judas, né? Se Judas já estava nos planos que ia acontecer, que ele ia trair Jesus Cristo, né? Então por que punir ele se já estava na história? Enfim, quem quiser deixa o seu palpite aí nos comentários. O outro questionamento que eles levantam aqui é, né, isso já estava nos planos de Deus ou foi um erro que Deus cometeu, né? Então a gente não considera Deus cometendo um erro. Então a questão é se a obra de Joseph Smith era de Deus mesmo, né? Porque então isso foi um erro. Então, ou foi cometido um erro, e se foi um erro não é de Deus, porque Deus não erra, então realmente a obra de Joseph não era de Deus. Essa é uma possibilidade. Ou já estava nos planos de Deus que isso iria acontecer. Está relacionado com a pergunta anterior, né? E eles comentam que isso foi um truque bobo que não teve muito mérito, o que faz algum sentido, sim.
Porque quando você está assistindo um filme de um drama que, né, no começo você não entende, aconteceu algo, e daí lá no final você vai entender, nossa, isso aqui era por causa daquilo. E se você pensar em todo o trabalho, né, da escrita das placas até chegar em Joseph, e depois todo aquele trabalho todo para chegar nessa parte onde ela vai pegar, roubar os manuscritos e fazer esse teste, não teve um resultado muito grande para toda essa movimentação. Simplesmente Joseph continuou traduzindo e o livro continuou, mas ela não foi punida grandemente, a lição de moral não foi assim uma coisa mirabolante. Muito bem, um outro ponto então que é levantado aqui nesse blog é sobre as Palavras de Mormon. Lembra desse livro? São 2 páginas que se encontram lá no meio do livro de Mormon, e elas se encontram no ponto exato da tradução em que eles tinham chego, quando eles perderam as 116 páginas, era nesse ponto exato da tradução. O que Mormon diz lá? E agora digo alguma coisa acerca do que escrevi, porque depois de haver feito um resumo das placas de Nefe até o governo deste rei Benjamim, de quem Amaleque falou, examinei os registros que haviam sido entregues em minhas mãos e encontrei estas placas que continham este pequeno relato dos profetas de Jacó até o governo deste rei Benjamim, e também muitas das palavras de Nefe. E as coisas que estão nessas placas me são agradáveis por causa das profecias sobre a vinda de Cristo. Escolhi, portanto, essas coisas para terminar meu registro sobre elas, e este restante de meu registro tirarei das placas de Nefe, e não posso escrever nem a 100ª parte das coisas de meu povo. E agora vem a parte interessante, né? Que ele fala assim: mas eis que tomarei estas placas que contêm essas profecias e revelações e pô-las-ei com o restante de meu registro, porque são preciosas e sei que serão preciosas para meus irmãos. E faço isso com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer, porque Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então, basicamente, o que estava acontecendo ali com Mormon é que ele estava fazendo um resumo, ele estava contando a história ali de Lehi, vinda para as Américas, até a história ali do rei Benjamim, e de repente ele encontrou algumas placas de Nefe, e ele viu, poxa, essa história aqui está bem completinha, bem, né, tipo, toda a questão espiritual e secular, e eu vou colocar elas junto aqui com a história que eu estava contando. Então, basicamente, o que Joseph Smith perdeu era aquele resumo que Mormon estava fazendo, que se tornou assim, totalmente desnecessário, porque ele encontrou umas placas com muito mais detalhes da história. E o que é alegado é que Mormon, um profeta de Deus, com todo aquele trabalho para poder, né, gravar aquelas placas, de repente ele só perdeu tempo, né, fazendo aquele trabalho, porque, né, depois ele encontrou umas placas bem mais detalhadas. E a escritura comenta que toda essa história foi necessária para que aquela parte fosse simplesmente desnecessária mesmo, porque ia ser perdido. Então fica muito confuso, porque eu nunca tinha entendido a história dessa forma, né? Mas Nefe, toda a história que ele conta bem detalhada, tanto a parte espiritual quanto secular, é chamada de placas menores, mas é a história mais completa. E Mormon, quando ele faz o resumo da história de Lehi até lá o rei Benjamim, ele chama de placas maiores, mas é um resumo que, como conta lá, nem a 100ª parte, então, ou seja, cerca de 100 vezes menor do que a história em si. O blog comenta ele, nossa, que coincidência, né? Mormon estava resumindo até a história do rei Benjamim, quando de repente ele descobriu as placas de Nefe, parou de fazer aquele resumo, né? Adicionou as placas de Nefe e depois continuou o seu resumo dali pra frente, né? Tipo, nossa, coincidência, bem ali naquele ponto que ele fez esse adendo, bem nesse ponto ele encontrou as placas de Nefe mais detalhadas. Bom, se era realmente o propósito de Deus e tinha todo esse contexto, é natural que se pense que o Senhor providenciou bem nesse momento que essas coisas acontecessem. Ah, mas Joseph Smith pode ter inventado essa história só para poder, né, se desvencilhar dessa armadilha de Lucy Harris e continuar a tradução? Sim, pode.
Então você acredita no que faz mais sentido para você. Um outro fato interessante que eles comentam ali é que, né, nesse início ali, né, Nef, Jacó e todos, né, os escritos até essa parte do rei Benjamim, foi falado bastante sobre, você sabe o propósito, né, desse resumo, dessa história toda. Todos esses profetas foram preparando o caminho para essa grande mudança necessária que seria o roubo das 116 páginas. Então, ou seja, né, envolveu tanta coisa, tanta gente, tanta profecia, para depois no final o grande acontecimento seria o roubo dessas 116 páginas e depois eles só terem perdido 2 meses de trabalho e seguido ali em diante. Então, realmente, parece que houve muita movimentação, muita coisa, para um evento simples, pequeno e de pouca importância na história, do ponto de vista da igreja, né? De pouca importância na história. Do ponto de vista, né, da crítica, sim, é uma grande importância, porque para eles prova a falsidade desse trabalho de Joseph Smith. Um exemplo disso é comentado ali em 1 Nef 9, do 1 ao 6, né, que Nef começa a explicar sobre todo o seu relato das placas, e depois no versículo 5 ele fala: ordenou-me, portanto, o Senhor, que fizeste estas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Eu tô tentando pensar aqui num exemplo para explicar essa história toda. Vamos dizer que o Senhor me pede para construir 2 casas, né? Eu estava planejando construir uma casa, né, mas o Senhor pede para eu fazer 2. E daí assim, olha, com muito esforço eu consigo fazer uma casa, mas assim, a segunda, você fala, não, você vai ter que fazer a segunda casa porque tem um propósito especial. E vamos dizer assim, eu levanto uma força-tarefa, eu faço empréstimo, eu corro atrás, esse é o trabalho da minha vida para eu conseguir construir essa segunda casa também. E envolvo um monte de gente, enfim, e daí de repente uma dessas casas ficou com a janela aberta, a cortina acabou voando para cima de uma vela e daí de repente começou um incêndio, pegou fogo, essa segunda casa foi perdida. Mas a que queimou foi a segunda, né? Então a primeira ia estar lá intacta. E ia perguntar, né, por que queimou então a segunda? Não, por nada, só queimou mesmo. Não, mas teve algum motivo, alguma importância? Não, só pegou fogo mesmo. Mas não dava para ter providenciado que a janela fosse fechada? Não, e não ter a cortina lá para pegar fogo? Não, então, né, parece muito mais fácil pedir para fazer uma força-tarefa enorme para conseguir com muito esforço fazer aquela segunda casa para ela ser perdida, porque ela ia ser perdida, era o plano, do que fazer uma força-tarefa pequena para evitar aquele incêndio. E o resultado disso foi simplesmente nenhum. Então essa é mais ou menos uma exemplificação do que aconteceu com essa perda das 116 páginas. Mas qual o propósito dessa perda das 116 páginas? Ensinar Joseph Smith a obedecer a Deus. O Senhor recolheu as placas dele e falou: se você se manter digno, você vai merecer receber elas de novo para continuar a tradução. O que aconteceu posteriormente, mas Martin Harris nunca mais voltou a trabalhar como escriba dele. E por que Joseph não começou a tradução de novo? Porque foi instruído, né, que os homens iníquos, até mesmo Martin Harris, havia roubado o manuscrito e desejava alterá-lo para que, quando o livro fosse publicado, ele seria comparado com o manuscrito e assim ridicularizado. Tá lá em Doutrina e Convênios 10, 6, 7 e 10. E eis que Satanás os incitou em seus corações a alterarem as palavras que fizeste escrever, ou seja, que traduziste e saíram das suas mãos. Pois ele incitou-os em seus corações a fazerem isso, para que, mentindo, possam dizer que te apanharam nas palavras que fingiste traduzir. Pois eis que não levarão a efeito seus desígnios iníquos de mentir sobre aquelas palavras, porque eis que, se escreveres as mesmas palavras, dirão que mentiste e que fingiste traduzir para que te contradisseste. Pois é, a questão é assim, por que esse pessoal que estava conspirando contra Joseph Smith não recebeu uma praga, uma doença, alguma coisa aconteceu com eles, como aconteceu com Coriol ou as pragas do Egito, por tentar interferir na obra de Deus?
Como eu falei no final da temporada anterior, no começo desta temporada, eu falei, olha, né, se a gente adquirir um testemunho sobre a igreja, sobre, né, a restauração do evangelho, isso não é uma questão pra gente, né? Mas vendo do lado de quem não tem um testemunho, dos críticos da igreja, realmente faz muito sentido todos esses argumentos contra o livro de Mórmon. E o que a crítica diz sobre essa argumentação de Doutrina e Convênios 10 ali? Eles falam que tem duas coisas interessantes a serem levadas em conta. Uma é a própria caligrafia e a impossibilidade desse documento ser alterado. Então, se Martin Harris escreveu com caneta em um papel almaço que ia ser muito difícil eles conseguirem apagar e escrever em cima, ia ter a questão da caligrafia, que eles vão ter que fazer igual a de Martin Harris, e também, enfim, né, ia ficar evidente. Eles poderiam simplesmente criar novos papéis e dizer que aquilo foi escrito por Martin Harris, enfim. Muita mentira poderia ser contada, então... Né, a segunda argumentação que eles colocam é que, mesmo dessa forma que Joseph Smith, né, que o Senhor providenciou para Joseph Smith, não, você não vai retraduzir, você vai continuar daqui porque eu já preparei um caminho, e ele recontou a história com mais detalhes, os homens maus que roubaram as 116 páginas poderiam muito bem ter feito essa alteração mesmo assim, né, digamos assim, falar assim, não, peraí, né, você está dizendo que o nome dele é Nefe e dos irmãos dele é Lamô e Lemuel, mas aqui estava dizendo Joaquim e José, então você errou. Então essa alteração, essa mentira poderia ser feita mesmo nessa alternativa secundária ali da tradução. E por que nunca foi feita? Outro ponto que eles levantam é que além, né, de a perda das 116 páginas não ter assim, realmente um motivo muito importante para a obra do Senhor, também Joseph teve muitas oportunidades de provar o seu poder de revelação. Por exemplo, encontrando onde é que estavam as 116 páginas, estão aqui, porque eu sei pelo poder de Deus. Ou mesmo usar o poder de Deus para amaldiçoar, né, aquelas pessoas que estão perseguindo a obra de Deus. Né, fora a questão de ele conseguir traduzir palavra por palavra novamente. Então, realmente, se Lucy Harris e os outros conspiradores queriam produzir uma prova falsa para denegrir a igreja, eles poderiam fazer de qualquer maneira. Poderiam simplesmente pegar um papel e escrever aqui, ó, eu sou Joseph Smith, estou mentindo um monte de coisas, estou escrevendo essa carta para você, inventar uma coisa, está aqui ó, a prova para vocês. Enfim, né, de qualquer forma eles poderiam ter criado, né, pareceu mesmo que eles queriam que aquilo fosse, né, como Tomé, uma prova da veracidade daquela obra. Agora o grande questionamento, se Joseph tivesse traduzido e ficasse igualzinho, eles iam acreditar, eles iam se converter ou não? A suposição de que eles iam alterar o documento original, né, e inventar novas palavras é uma teoria. E considerando isso como uma revelação, o Senhor falou lá em Doutrina e Convênios que sim, se você traduzir igualzinho, eles vão alterar o documento e ainda falar que você mentiu. Então o Senhor desvencilhou Joseph Smith dessa armadilha, mas da primeira armadilha não. É interessante. E o blog aqui finaliza dizendo: os críticos acham que a simples verdade é que Joseph Smith não podia reproduzir uma cópia exata do que ele havia escrito anteriormente, portanto ele foi forçado a aparecer com essa história elaborada sobre o Senhor proporcionando um segundo conjunto de placas que cobrem exatamente o mesmo período de tempo para preencher a parte que falta do livro de Mórmon. Agora o site Reflexão Doutrinária levanta mais alguns questionamentos. Eles dizem assim: os escritores do livro de Mórmon muitas vezes alegam que estavam fazendo um resumo e deixando de escrever muitas coisas realizadas por falta de espaço nas placas. Eles citam a escritura ali de 1 Nef 6:3. E se existia tanta necessidade de ganhar espaço, iria Deus mandar fazer toda uma história secundária para ser perdida no futuro? Não bastaria Deus repreender Joseph Smith ao invés de deixá-lo perder um trabalho inspirado? Ou mesmo, repreender Lucy Harris, ou repreender Martin Harris. Outro ponto que eles levantam é: se Joseph Smith de maneira impensável precisasse perder esses manuscritos para ter uma lição,
Não seria mais coerente Deus entregar os manuscritos de volta a Joseph Smith e assim como entregou as placas de latão nas mãos de Neff? Ao invés disso, fez com que se escrevesse toda uma história secundária, tomando espaço precioso nas placas. Será que Deus não tinha o poder de resgatar esses manuscritos, ou Joseph Smith não era inspirado por Deus? Realmente é algo a dispensar, né? Neff teve que matar Labão para poder pegar aqueles registros, porque era muito mais importante que aquele homem perecesse do que toda, né, a humanidade ficar sem aqueles ensinamentos. Então, porque simplesmente não repreendeu, não precisava nem matar Lucy Harris, né? Só repreender ou cegar ou descer alguma maldição nela para que a obra do Senhor não fosse interferida por uma questão de perseguição. Bom, vamos dar uma olhadinha o que a gente encontra no site da igreja. Tem um material que se chama Os Manuscritos Perdidos do Livro de Mórmon. Lá conta a história das 116 páginas, mas não tem, assim, né, nenhuma diferença relevante sobre o que a gente já citou aqui. Vamos ver aqui uma parte. Na época em que o manuscrito desapareceu, Joseph e Martin não conheciam o resumo de Neff. Como resultado, quando Joseph soube que Martin perdeu os manuscritos, Joseph achou que tinha perdido seu divino comissionamento. E ele não voltou a traduzir por aproximadamente 9 meses. Interessante, 9 meses ele ficou sem traduzir. E mais tarde ele encontrou seu novo escrevente, né, o escriba Oliver Cowdery. Quando eles estavam terminando as traduções do livro de Mórmon, Joseph inquiriu o Senhor sobre se, né, voltou lá no começo, falou, Senhor, será que eu não deveria estar traduzindo aquelas 116 páginas novamente? E recebeu a revelação de Doutrina e Convênios 10, que fala aí, né, que não deveria ter traduzido não. E no site da igreja continua ali falando, Joseph ficou tão preocupado com a possibilidade de haver um manuscrito alterado, que no prefácio do livro de Mórmon ele já alertou os conspiradores a não se oporem à obra de Deus. Ninguém apareceu com o manuscrito perdido. O site apologista da igreja Mais Fé comenta algumas curiosidades sobre as 116 páginas. Então falei que Joseph e Emma trabalharam juntos como marido e mulher na primeira parte da tradução. Então a gente pensa que talvez ela escreveu o primeiro Neff, mas não, ela começou, né, Emma, a ser escriba lá já nas 116 páginas perdidas. Então uma parte foi ela que ajudou escrevendo. Tanto que ela comenta que ela não fazia nem ideia que Jerusalém tinha muros, e ela também não conseguia pronunciar o nome Saria, né, a mulher de Leí. Outra curiosidade interessante que comenta ali que Martin Harris considerou a tradução, né, dos manuscritos tão importante que ele fez enormes sacrifícios por ele. E quais foram esses sacrifícios? Ele tinha o casamento da filha dele para ir, e também tinha a época de plantio, né, da sua fazenda, que ele acabou, né, não participando desses eventos para poder ir lá ajudar nessa tradução. Outra curiosidade que eles levantam é que existe um documento aí que foi encontrado recentemente, documento de época, que é o Fayette Lapin, residente de Palmyra. Ele fez uma entrevista com Joseph Smith, com o apóstolo Franklin D. Richards, que também fala algumas citações do pai de Joseph Smith, citando partes das 116 páginas. Por exemplo, esse apóstolo Richards comentou que ele estava junto com Joseph Smith quando perguntaram como que, né, a família de Leí pode ser da vara de Efraim quando Leí era descendente da tribo de Manassés. E o profeta explicou que nas páginas perdidas dizia que Ismael era da tribo de Efraim, fazendo com que o livro de Mórmon tenha essa mistura da família de Manassés e Efraim. O site Mais Fé continua falando sobre uma festa que estava acontecendo quando Leí saiu de Jerusalém, né, e teve aquela destruição de Jerusalém. Antes disso, estava tendo uma festa judaica que simbolizava a redenção do mundo pelo Messias. Então, até eles comentam que teve tantos encaixes nessa história, né, por exemplo, teve essa festa, Neff foi lá pegar as placas de Labão e Labão estava bêbado. Por quê? Por causa dessa festa. E outra curiosidade é que Urim e Tumim foi entregue ao irmão de Jared,
né? E quando os nefitas encontraram as 24 placas jareditas, eles já tinham o Urim e Tumim em mãos. Então, né, como que isso aconteceu? E Joseph comentou também nessa entrevista a Fayette Lafan que um dos nefitas já tinha encontrado as pedras por ajuda da Liahona, aquela bússola, né? Só que isso foi narrado nas 116 páginas. E eles comentam que as 116 páginas ainda estão perdidas, né? Então essa questão de se foi queimado ou não, não é um ponto final. Vamos dar agora uma olhadinha na Fair Mormon. Aqui inclusive eu dei uma olhada agora no site, se chama Fair Latter-day Saints. Eles mudaram o nome de Fair Mormon para Fair Latter-day Saints. Talvez para seguir aquela instrução, né, de deixar essa estigma de ser chamado de Mormon para ser chamado de Sud, né, o santo dos últimos dias. O que a Fair Mormon alega? Fala, os críticos falam que Joseph não conseguiu traduzir de novo as placas porque ele tinha inventado, e que também, né, essa questão de se os homens maus lá tivessem mudado alguma coisa, ia ser fácil de identificar essa caligrafia, eles não iam conseguir fazer essa alteração. Bom, eu tô lendo aqui a resposta, né, a explicação da Fair Mormon sobre essa questão, né, Joseph não conseguiu traduzir. A resposta deles começa contando toda a trajetória da perda das 116 páginas, tá? A gente já contou aqui, não tem nada assim diferente, se tivesse alguma coisa diferente eu ia comentar. E eles falam assim: críticos têm tentado chegar à explicação do porquê que Joseph Smith criaria um texto completamente diferente em vez de simplesmente reproduzir o texto das 116 páginas perdidas. Um dos argumentos utilizados pelos críticos é que Joseph Smith estava com medo de reproduzir o texto das 116 páginas porque ele não conseguiria fazer e, portanto, escolheu evitar o problema criando um texto diferente. Sim, é basicamente o que é dito. E a explicação que a Fair Mormon comenta, Fair Latter-day Saints, fala assim: dadas as descrições do processo de tradução por várias testemunhas, é evidente que a tradução procedeu de forma linear. Cada dia Joseph recomeçava a tradução do ponto em que havia parado no dia anterior. E eles comentam depois que, para o crítico, ele não consegue acreditar que simplesmente o Senhor providenciou um texto alternativo, né? E que para o crente ele sabe que o Senhor, em sua sabedoria, providenciaria esse texto alternativo. E no próximo parágrafo eles comentam que a perda das 116 páginas não impediu que o livro de Mormon fosse publicado. Fala que essas 116 páginas não acrescentariam, né, praticamente em nada do livro, né, porque era a mesma história já resumida. E que esse incidente da perda das páginas forneceu uma lição valiosa da importância de não se opor à vontade do Senhor. Essa lição, né, a Joseph Smith. E que essa lição valiosa é ensinada até hoje para os membros da igreja. E depois eles comentam meio que o óbvio, né? Por que Joseph simplesmente não foi procurar essas páginas e encontrar e trazer novamente? Simplesmente pelo fato de que o Senhor já tinha providenciado um texto alternativo. Então, para que ele correr atrás das 116 páginas se aquele texto não era necessário para o livro? E outro ponto que eles levantam é que o Senhor falou para Joseph que ele não retraduzisse as placas. Então, ele já tinha desobedecido o Senhor, né, levando aquelas traduções para a mulher de Martin Harris. Daí ele vai desobedecer de novo agora? Eu acho que não. E, por fim, eles citam que se as páginas não tivessem sido perdidas, não teríamos muitas escrituras que temos hoje, por exemplo, em Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios capítulo 3 ou capítulo 10, onde cita esse acontecimento, que é para citar, né, a misericórdia de Deus, a obediência a Deus, a perseguição à obra de Deus. A Fair Mormon também fala sobre essa questão, né, a alteração nos manuscritos serem facilmente perceptíveis, de que aqueles perseguidores poderiam simplesmente criar um novo documento, dar um sumiço no documento original e falar: não, foi esse aqui que Joseph escreveu. E comenta, inclusive, que tinha um jornal local que estava doidinho ali para ajudar nessa perseguição contra a igreja e postar materiais difamando Joseph Smith.
Então só vou fazer um comentário rápido sobre essas afirmações, os meus pensamentos sobre elas. É assim, quando eles falam sobre Joseph não conseguiu traduzir, a explicação que eles dão, na verdade, é fraca. Na verdade, eles não dão assim nenhuma explicação muito. O que eles falam é crença, né? Quem acredita quem quer. Basicamente é isso e é verdade. A informação de que eles levantam de que 116 páginas iam ser irrelevantes para o livro, então não tinha nem necessidade de Joseph traduzir de novo, não ajuda muito, porque ela também levanta aquela questão, então não teria nem necessidade de ter sido escrita e fazer, né, perder espaço em placas, né, espaço útil que poderia ter sido usado para escrever outras coisas, todo o trabalho, né, enfim, né, todo o trabalho de tradução, todo o trabalho de inscrição nas placas. E eles comentam que a perda das páginas também foi para ensinar Joseph a obedecer ao Senhor e também produziu novas escrituras, como em Doutrina e Convênios e tal. Então, assim, novas escrituras à custa de perda de muito mais escrituras. E eu acho que para ensinar a obediência poderia ter sido feito de uma maneira menos impactante, menos trabalhosa. Mas são só levantamentos, questionamentos que eu estou fazendo, tá? E o que eles comentaram sobre essa questão, eles poderiam simplesmente, em vez de alterar o texto, realmente, né, o texto seria perceptível de alterar, mas eles poderiam criar novos papéis e dar um sumiço nos papéis originais, falar, não, foi esse aqui que Joseph escreveu. Sim, eles poderiam fazer muitas coisas, né, poderia vir um chinês da China com um manuscrito em chinês e falar, foi esse aqui que Joseph escreveu. Enfim, pessoas podem dizer muitas coisas, né? Mas provar ia ser meio difícil. Mas sim, se tinha algum jornal local doido para perseguir a igreja, ele poderia ter feito mesmo se Joseph não traduzisse. Pela segunda vez as 116 páginas. E a argumentação que a Fair Mormon comenta ainda é se essa história, né, de Joseph Smith traduzir as placas e restaurar o evangelho é tão incabível, então por que naquela época nenhum dos amigos de Joseph e colegas ou família acharam isso suspeito? Eu confesso que eu já escutei muita história de amigos, vizinhos e parentes acharem suspeito. Então talvez essa colocação de que nenhum dos amigos dele, colega, família, achavam suspeito, não sei se tem conexão com a história. E comentam que se, né, o evangelho sobreviveu às perseguições, né, e não foi arruinado, isso é uma prova de que, né, a perseguição não pode parar a restauração do evangelho de acontecer. E chegamos ao fim do material que eu coletei. Muita coisa, cara, muita coisa que eu não sabia sobre a perda das 116 páginas. Muita informação, tanto da crítica quanto, né, da apologética. Eu, pessoalmente, né, eu diria assim, a questão do peso das placas que a gente já citou anteriormente, a crítica não me convenceu muito. Sabe, os cálculos todos feitos não me convenceram muito. A gente tem umas dimensões, tem algumas explicações, e a explicação da igreja para mim parece mais plausível do que a acusação de que as placas teriam 100 ou 400 quilos. Mas no caso deste episódio, falando sobre a perda de 116 páginas, parece muito mais plausível que Joseph não conseguiu traduzir do que o Senhor tinha um grande propósito para essa perda, porque simplesmente eu não consegui encontrar qual foi esse grande propósito. Eu tô seguindo a lógica, tá, pessoal? Não tô seguindo crença. Tem que deixar isso claro, porque às vezes o pessoal fala, o que acredita, então vamos seguir a crítica ou vamos seguir a apologia? Isso é questão pessoal mesmo, de cada um. Eu tô citando a lógica dos fatos que eu coletei. Deixa ali para mim os seus comentários sobre o que a gente aprendeu hoje. Dá uma curtida para ajudar. Se não tá seguindo o canal, clica lá para seguir, para ajudar na divulgação dessas informações. 5 estrelinhas lá no Spotify. E se você acha que essa informação vai ser interessante para alguém que você conhece, compartilha o link com seu amigo ou nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!